Olá, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos fazer algumas questões das provas antigas do Enem. Mas antes eu quero deixar um recado para você. Não assista a esse vídeo sem antes ter acesso às questões. Primeiro você lê, primeiro você faz ali a sua ponderação e também tente resolver as questões, tá? Então, primeiro leia, faça a sua ponderação, leia, né? Tente resolver e tudo. Só depois você vem aqui no vídeo e e assiste o vídeo e veja se você acertou, sim ou não, tá? Então, esse vídeo aqui é mais assim, é uma correção para quem já pelo menos tentou fazer a questão. Então, dá um pause nesse vídeo aqui, vá lá, tente resolver primeiro e só depois você vem aqui e assiste ao vídeo. Combinado? Então vamos nessa. Dado o recado, vamos lá. Vamos fazer essa questão de 2009. Se tiver pequeno na sua tela aí, por exemplo, de celular, então você pode imprimir, né, essa questão aqui eu vou mandar. Você pode ver aqui embaixo também e você pode imprimir e ver com ele impresso, então é bem melhor. Mas se você está vendo aqui de boa, então tranquilo. O manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela com dados técnicos para diversos modelos. O Enem gosta muito de tabelas. Então vamos analisar aqui essa tabela. Vamos analisar essa tabela. Capacidade de refrigeração, KW BTU barra H. Esse KW, ele significa quilowatt, é a unidade de potência. Isso daqui é a unidade de potência. Agora, o BTU é uma unidade em que mede ali a capacidade de refrigeração, ok? Então, tudo isso daqui ele mede a capacidade de refrigeração, mas especialmente BTUs. Lembra que os ar-condicionados, eles, na hora de comprar, você tem que analisar ali quantos BTUs. E esse H é hora, então é bastante fácil. Ou seja, todos esses números que estão aqui é a quantidade de calor que o aparelho consegue remover por hora. Então, é a quantidade de calor que o aparelho consegue remover por hora. A potência, já é bem conhecida, é a energia consumida pelo aparelho. Aqui, corrente elétrica, ciclo fio. Essa letra A é ampere, é a unidade de corrente chamado ampere, e é a intensidade de cargas que circula pelo aparelho. Aqui, eficiência energética. Eficiência energética. É a razão entre a potência de refrigeração e a potência consumida. Então, essa eficiência energética é a razão de duas coisas: entre a potência de refrigeração e a potência consumida. Por isso que está watt aqui, watt aqui. Continuando. Vazão de ar. Esse M elevado a 3 é metro cúbico. E ele é a área. E esse H é hora. Então, obviamente que a vazão vai ser... Obviamente que a razão vai ser metro metro cúbico por hora. É o volume de ar que o aparelho movimenta por hora. Frequência, esse Hz é Hertz. Hz é Hertz, é a unidade de frequência. É a unidade de frequência aí. Então, considere
que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor. Nós somos seres radiantes. Nós radiamos calor. Então, 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor. E que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos de ar condicionado. Então, todo o calor que flui ali para fora do auditório, quer dizer, qual é o objetivo principal do ar condicionado? Jogar o frio para dentro do auditório. Sim ou não? Não! O objetivo de um ar condicionado é remover o calor. Tá? Então ele remove o calor de dentro do auditório e aí tem que jogar em algum lugar. Esse algum lugar é lá para fora. Por isso que aqueles aparelhos ali as centrais de ar, aquele grandão que fica do lado de fora, ele está emitindo calor ali, porque a central está retirando o calor do auditório e está jogando para o ambiente o calor. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para determinar... Então, olha, vamos lá. Você não vai utilizar todos esses dados que estão lá em cima. Somente aquelas essenciais para se determinar quantos ou quais aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter com lotação máxima a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos. São quais desses daqui? Vazão de ar e potência, vazão de ar e corrente elétrica, ciclo frio, eficiência energética e potência, capacidade de refrigeração e frequência, capacidade de refrigeração e corrente elétrica. Então, para manter a temperatura na sala desejada, o aparelho deve ter a capacidade de manter a sala na mesma temperatura, dadas as trocas de calor com as pessoas lá dentro. Então vamos utilizar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é o Curie. Vamos isolar a resistência. Então, ele está multiplicando, passa dividindo. Fica U sobre I. Pronto. Vamos analisar agora a segunda lei de Ohm. É o Rho, LA. Rolar. Como é? A segunda lei de Ohm é a condutividade, a resistividade, L é o comprimento do fio e esse A é a espessura. Lembra do que eu falei? A espessura da fiação. Se for o fio fininho, então essa área da seção transversal vai ser pequeno. Se o fio ele for mais grosso, então significa dizer que essa área da seção transversal vai ser maior. Então, eu posso também anotar aqui que isso daqui é a resistividade do condutor. É uma letra grega, chamada de Rho, Rho-LA. Como esse R, então, olha só, como esse R é igual a esse R, vamos juntar as duas equações. R igual a R, então significa dizer que U sobre I é igual a Rho LA. Igual a Rho LA. Vamos agora isolar a corrente elétrica. Então, para isolar, esse I ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Fica o I sozinho, ele vai multiplicando. Ou seja, vamos só apagar aqui. Ou seja, fica I vezes Rho vezes L igual. Esse A está dividindo, passa multiplicando. Fica U vezes A.
Ainda para isolar o I, fica o U vezes A sobre esses dois estão multiplicando, passa dividindo. Rho vezes L. U, certo. Então, o que significa isso necessariamente? Ele significa que quanto mais corrente, ele significa que corrente e seção transversal, eles são diretamente proporcionais. Então, quanto maior é a espessura da fiação, não é isso que ele está pedindo? Olha só, não é isso que ele está pedindo aqui? A espessura da fiação para determinar. Então, quanto maior é a seção transversal, maior vai ser ali a passagem de corrente. Por causa disso, o que vai ser essencial? Primeiro, para manter a temperatura na sala desejada, o aparelho deve ter a capacidade de manter a sala na mesma temperatura. Para manter na mesma temperatura, o que é necessário aqui? O que é essencial? É a capacidade de refrigeração. Então, na hora de escolher, tem que escolher a capacidade de refrigeração. Ou seja, pode ser essa letra, pode ser essa e pode ser aqui essa daqui. Agora, vocês estão vendo alguma coisa de frequência? Tem frequência aqui? Não tem frequência. Mas o que tem? Tem corrente elétrica, olha só. Tem a corrente elétrica. Ou seja, o que é essencial aqui? A corrente elétrica ciclo-fio. A corrente elétrica ciclo-fio. Ou seja, a alternativa correta é a letra E. Foi tranquila essa, né? Foi tranquila. Foi intermediária. Não foi nem fácil e nem difícil. Intermediária. Vamos pegar essa outra questão agora. É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 graus Celsius a 55 graus Celsius. Uma dica aqui para vocês, pode ver que eu risquei bastante. Risquei ali, risquei, sublinhei as palavras mais importantes. Então, eu fiz o cálculo ali. No seu caderno de questões, você deve fazer exatamente a mesma coisa. Pode riscar bastante, risca. Fazendo isso, você pode visualizar melhor. Em uma questão grande, por exemplo, essa daqui, você já faz a análise ali. E aproveitando isso que eu estou dizendo, vou te dar mais uma dica também. As questões do Enem, elas têm a seguinte estrutura. Tem esse textão grandão. Nesse textão grandão, temos aqui, esse textão grandão, temos toda essa contextualização aqui, ó. Toda essa coisa grandona. Aí tem tabela, tem figuras, tem gráfico. Tudo isso daqui é uma contextualização. Logo em seguida da contextualização, vem o parágrafo, que é onde fala o que a questão quer. É aqui, é nesse enunciado que fala o que a questão quer, necessariamente. Algumas vezes, você pode ser que aconteça que você está com pressa, está acabando o horário ali, a sua cabeça já está a mil, porque já fez um monte de cálculo, já fez um monte de análise e o tempo está acabando. Então, algumas vezes, você pode ir direto aqui no enunciado. Basta você ler e você já sabe mais ou menos o que ele quer. Nesse caso aqui, era necessário você ver a contextualização e ver o enunciado. Mas em algumas questões, não precisa nem você ler a contextualização, basta ir no enunciado. Mas, de novo, faça isso só se você tiver com extremamente pressa e não dá tempo de mais nada. Continuando. Risca bastante, então.
Continuando. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um resistor de 11 ohms imerso na água durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água. Agora que eu vi que está cortando aqui, vou diminuir, vou tirar isso aqui. Então, voltando, eu estou sublinhando aqui, ó, combustão direta, gerador de eletricidade. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos duas coisas acontecendo. O primeiro é combustão direta. A combustão direta. E a outra, aí aquece a água. A outra coisa é o gerador. A outra coisa é o gerador de eletricidade. É o gerador de eletricidade. Só que o gerador, ele gera eletricidade, vai para um resistor, que é aquela... Você já viu aquela serpentina que coloca no óleo? Aí aquece o óleo e aí o pessoal faz ali a batata frita. Então, esse resistor que ele está dizendo é exatamente essa serpentina. Só que para gerar a energia para essa serpentina, ele coloca em um gerador de eletricidade. Aqueles que funcionam, é um motor que funciona a gasolina. Então, queima a gasolina para aquecer 200 litros de água. E a outra parte tem o gerador, queima a gasolina por meio do gerador para ele gerar energia para ele aquecer o resistor para depois esse calor ser transferido para a água. Essa que é a ideia ali do total, tá? Essa que é a ideia total aí. Então, continuando, né? Considerando o calor específico da água sendo 4,19 joules por grau Celsius, esse menos 1 significa que ele está na parte de baixo. Então, numa fração, aqui está grama vezes graus Celsius. Aí, para deixar esses dois termos aqui em cima, fica joule, grama na menos 1, graus Celsius na menos 1. Então, é por isso que ele aparece esse menos 1, tudo bem? Continuando. Só vou apagar algumas coisas aqui para não ficar muito poluído. Continuando. Aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água? Qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador quando comparado ao obtido a partir da combustão direta? Temos duas coisas para comparar. Olha a palavra aí. Comparar. O que foi o aquecimento obtido pelo gerador e o aquecimento obtido a partir da combustão. É por isso que as alternativas está escrito assim: a quantidade de gasolina, a quantidade de gasolina, quantidade de gasolina, quantidade de gasolina, quantidade de gasolina pelo gerador é algumas vezes menor ou maior do que a consumida na combustão. É por isso que ele está fazendo esse tipo de item. Agora resta saber o seguinte: a gasolina pelo gerador vai ser maior ou menor, sem fazer conta nenhuma. Pelo gerador vai ser menor ou maior a quantidade de gasolina, vai gastar mais ou menos gasolina. É óbvio que vai ser maior. Então, vai ser maior. Eu vou gastar mais gasolina no gerador, por quê? Porque, de novo, o gerador vai aquecer o resistor e o resistor vai aquecer a água. Tá entendendo? Então, o caminho vai estar sendo bem maior. Para compensar isso, eu preciso de mais gasolina. Eu preciso do consumo maior. Então, por isso que eu já elimino todas essas daqui, sem saber a resposta.
essa daqui não, né? Essa aqui não, essa aqui não. Já eliminei. Resta saber se a quantidade é 2 vezes maior ou é 7 vezes maior. Aí isso a gente tem que fazer um calculinho. Mas aí, fala aí para mim, na hora de chutar, sem fazer conta nenhuma, tu tá desesperado, vou chutar. Faz esse tipo de análise, qual tu ia marcar? A B ou a D? Chuta. Já chutou? Então, bora resolver. Pode ver que essa questão está unindo a eletrodinâmica com calorimetria. Na calorimetria, acontece da seguinte forma. É o Q macete, em que a letra Q é a quantidade de calor, a letra M, massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. O calor específico vale 4,19 joules por grama graus Celsius. Ele tá bem aqui, ó. É esse valor aqui. É esse valor. A massa vale 200 litros. Só que tá estranho, né? Porque não tá batendo aqui as unidades. Aqui tá gramas, aqui tá litro. Então o que que você faz? 200 litros é a mesma coisa que 200 quilogramas. Você considera 200 litros, considera como 200 quilogramas. Mas o quilograma ainda não está batendo aqui com grama. Faz o seguinte, 1 quilo, 1 quilograma são 1000 gramas. Então fica 200 vezes 1000. Agora sim, está em gramas. Significa dizer que a massa é 2 vezes 10. Quantos zero tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 10 na quinta, gramas. Essa daqui é a massa. Aqui é a massa. 2 vezes 10 na quinta. E a variação de temperatura? Bom, está escrito lá que passou de 20 para 55. Então, o final é 55 menos 20. Isso daqui vai dar quanto? 35 graus Celsius. Graus Celsius está batendo com esse grau Celsius. Então, tá casando. O grau Celsius está casando a grama. E quando eu calcular essa quantidade de calor, o resultado vai ser em joule. Vamos organizar então. 2 vezes 10 à quinta vezes 4,19 vezes 35. Aqui, veja só, eu vou melhorar a situação para não ter que fazer muita conta. Para não ter que fazer muita conta. Por exemplo, esse 2 vezes 10 na quinta, 4,19 vezes 35. Pelo método tradicional, tu ia multiplicar o 4,19 vezes 35 e depois multiplicar por 2. Mas aí tem um detalhe. Esse 4,19, ele está bem perto do 4. Então fica o 2 vezes 4 vezes 35 e vezes, vou deixar o 10 na quinta aqui para o fim. Então, essa multiplicação não é bem melhor? É bem melhor. Então, 4 vezes 2, 8. 35 vezes 8, vamos pegar aqui. 35 vezes 8 dá 280. Então, essa quantidade de calor vai ser 280 vezes o 10 na quinta. Eu vou melhorar a situação. 28, como tem mais um zero, aí aumenta aqui. Fica, ao invés de ser 5, já tem esse zero, vai ficar 6. Vezes 10 na 6 joules. Pronto. Essa é a quantidade de calor. Nesse caso aqui é o calor sensível. Calor sensível. Veja que tem o calor latente. Qual é a diferença? O calor sensível
é aquele que muda a temperatura, mas não muda o estado físico. E o calor latente é o que muda o estado físico, mas não muda a temperatura. Está escrito também lá na questão sobre a potência do gerador. Então vamos fazer o seguinte: para a potência do gerador, vamos analisar o seguinte. Essa potência ele está falando sobre tensão, né? Olha aqui, ó, tensão. Então vamos relacionar potência, tensão e está relacionando também com resistência. Então vamos lá. Potência P, tensão U, resistência R. Como é que relaciona o P e o R? A potência é U quadrado sobre R. Lembra? Quadrado sobre R. Então essa potência do gerador vai ser quanto? A tensão é 110 volts. Então é 110 ao quadrado. A resistência 11. Não faz pelo método tradicional, 110 vezes 110 sobre 11. Faz assim, ó, 110 vezes 110. Mas 110 vezes 10 é o próprio 110. Divide por 11. Olha como fica fácil. 11 cancela com 11. Ou seja, fica esse 11, esse 0 e esse 0. Como é potência, qual é a unidade? É o watt. Essa é a potência do gerador. Como a potência é energia pelo tempo, está dizendo lá, lembra da questão? Está dizendo que é durante 1 hora. Então a potência é energia dividido pelo tempo. Só que energia é essa? É a energia térmica, é a quantidade de calor. E quanto é essa quantidade de calor? Olha ali, ó, tá bem aqui. É o 28 vezes 10 na 6 sobre o tempo. O tempo é 1 hora. Sim ou não? Não, não é. Por quê, Fabuloso? Porque a gente está trabalhando aqui com sistema internacional. Então, 1 hora é 60 minutos. Cada 1 minuto é 60 segundos. Então, fica 60 vezes 60, 3.600 segundos. Agora, então aqui está em joule e aqui está em segundo. Joule por segundo é o watt. Tá combinando, tá casando isso daí. Que mais aqui que dá para fazer? Que mais que dá para fazer aqui? Então, a potência, quantidade de calor. Bora ver quanto tempo, ao invés de calcular essa potência aí de novo, nós já calculamos, né? Nós já temos essa potência aqui. Então, vamos só melhorar a situação para ficar bonitinho. Essa quantidade de calor está certa. Mas ao invés de eu usar esse tempo, eu vou analisar em quanto tempo eu consigo o consumo da gasolina utilizando essa potência que já está aqui. Para saber, vamos melhorar essa situação. Eu vou isolar esse tempo. Então, isola ele. Esse tempo ele está dividindo, passa multiplicando. E a potência passa dividindo. Então, fica Q sobre P. Essa quantidade de calor eu já te mostrei. É o 28 vezes 10 na 6. E a potência eu vou utilizar essa daqui, o 1100. 1100 é a mesma coisa que escrever 11 vezes 10 ao quadrado. Então fica o 28 dividido por 11 vezes 10 ao quadrado. Bora aproximar. Ao invés de fazer esse método tradicional, vamos aproximar. Então fica 28 sobre 10. Continua o 10 na 6 e aqui o 10 ao quadrado. Ao quadrado. O 10 ao quadrado. Vamos analisar o seguinte. Nós estamos calculando esse tempo. Então, esse tempo vai ser o 28. Vamos analisar esse 2 com esse 3, ele soma. Dando, então,
10 na terceira. O 6 menos 10 na 3 fica 6 menos 3, que é 3. Então aqui fica 3 zeros. Segundo. Só uma observação. Como está 10 na 1 vezes 10 ao quadrado, então o que faz aqui? Conserva a base e soma os expoentes. Fica 1 mais 2. Então fica 10 na 3. E aqui já tinha o 10 na 6. Então quando fica 10 na 6 e aqui embaixo fica 10 na 3, o que faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 3. Por isso que o resultado é 10 na 3. Esse 10 na 3 eu já escrevi aqui. 1, 2, 3 zeros. Só explicando o que foi feito ali. Continuando. Isso significa que para essa potência do gerador, ele gasta 28.000 segundos. 28.000 segundos. Então, bora pegar o seguinte. Eu vou só colocar a câmera, meu rosto para cá. Vamos analisar o seguinte. Que se 1 hora são 3.600 segundos, então 28.000 vai ser quantas horas? É um x. Multiplicando cruzado, fica 28, 1, 2, 3, sobre 3.600. Essa conta eu já fiz, cancela esses zeros, esses 3 zeros com esses 3 zeros, fica 28 dividido por 36. 28 dividido por 36, na verdade 2 zeros aqui, né? Aí fica 7,7. Então eu vou só corrigir aqui que eu cortei um zero a mais. 1, 2, 3 e aqui 1, 2. São 2 zeros aqui. Na verdade é 280 dividido por 36, que dá 7,7 aproximadamente. 7,8 horas. Aproximadamente 7,8 horas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se 1 litro de gasolina, vamos raciocinar agora. 1 litro de gasolina é gasto em 1 hora, então em 7 horas vai gastar quantos litros? 7 litros. 7 litros. Ou seja, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é, olha só, é 7 vezes maior do que a consumida na combustão. Por isso que a alternativa correta é a letra D. Essa aí foi, o contexto dela foi bem grande, né? O que vimos aqui? Só para recapitular. Vimos o queima-aceite, depois vimos a massa, que é 200 litros. Deixa eu só colocar para cá. Colocar a câmera para cá. 200 litros. Cada 1 litro é aproximadamente 1 quilograma. Fez aqui a matemática. Então a massa 2 vezes 10 na quinta. E aí, o calor específico 4,19. Ao invés de fazer o 4,19, até porque tu não tem tempo lá muito tempo no Enem, aí aproxima para 4. Aproxima para 4. Ao invés de ser 4,19, deixa 4. E a variação de temperatura foi do 55 para o 20. Aí 35 graus Celsius. Faz a matemática. A quantidade de calor, então, é 28 vezes 10 na sexta jalo. Feito isso, fomos para a potência do gerador, para saber. Esse gerador, fazendo o P² sobre R, fazendo a matemática, deu 11.100 watts. Por que eu fiz isso? Porque para saber em quanto tempo ele aquece aqueles 200 litros de água, eu preciso saber, então, por meio dessa equação aqui. A variação de tempo é a quantidade de calor sobre a potência. Fazendo a matemática, esse tempo deu 28.000 segundos. Ora. Para saber
que ele consome 28 mil segundos, eu preciso fazer a regra de 3. Então, ele dá aproximadamente 7 horas. Se 1 litro de gasolina é para 1 hora, então ele gasta 7 litros. Aqui o gerador gasta 7 litros para fazer o aquecimento de 200 litros. Enquanto que na combustão direta é ali, ó, imediato. É 1 litro de gasolina. Então, por isso que, olhando as alternativas, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes maior que a consumida na combustão. Ufa, né? Essa daí foi nível hard. Mas eu quis fazer ela que era para revisar muita coisa, sabe? Então, para revisar muita coisa, nós revisamos bastante coisas aqui, fizemos bastante matemática, mas é uma questão bem difícil mesmo. Não é uma questão comum. Caiu em 2009. Vamos fazer essa próxima. O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil. Então eu dei um zoom aqui para ficar melhor. O nome desse ciclo aqui, já aprendam, é o Rankine. É o ciclo de Rankine. Então, é o ciclo, anota aí, assim que se escreve, é o ciclo de Rankine. Que ele consiste, esse ciclo de Rankine? Veja que entra combustível, queima combustível aqui, combustível mais ar, aí ferveu, ele se transforma, a água líquida se transforma em vapor. Ocorre aqui a vaporização e depois, por meio desse vapor que está saindo aqui, o vapor ele se expande, ocorre a expansão. Com essa expansão do vapor, gira a turbina, girando a turbina, gira aqui esse eixo, gerando a energia, gera a eletricidade. Daqui vai para a eletricidade. Bom, tá, vai sobrar vapor aqui. Sobrando, aí ele vai para essa serpentina, ele vai ser resfriado. Com o quê? Com a água vinda do lago. Então sobe a água fria aqui para quê? Para resfriar esse vapor aqui. Só que para resfriar tem que sair a água quente, ele vai aquecer, né? Essa água fria, ela resfria, esse calor que estava aqui, ele vai sair por aqui. Então, essa água que entra, uma água fria, ele vai resfriar, vai absorver o calor e a água vai sair por aqui jogando no lago. Uma água quente. Inclusive, isso daqui é um impacto dessas usinas, porque ele joga água quente para o lago, fazendo com que os peixes eles recebam esse calor aqui, né? E acontece muita coisa, muito impacto ambiental com as algas, com os peixes, enfim, com a vida marítima que está aqui. Feito isso, essa água já fria, ela é bombardeada aqui para a caldeira novamente. Aí aqui aquece e assim sucessivamente. Ele é um ciclo, é o ciclo de Rankine. Vamos analisar então. Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia sem afetar a capacidade de geração da usina? Ou seja, eu não vou mexer aqui. Aqui já está um ciclo fechado. Não vou mexer. Não pode alterar, não pode afetar a capacidade de geração da usina. Então, dessas alternativas, qual que melhor se adapta? Vamos olhar essa daqui. Vamos olhar essa aqui. Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador. Então, tá vendo aqui que... Vou aumentar o zoom. Tá vendo que está sendo utilizado aqui? Então,
esse calor aqui, ele pode ser aproveitado aqui, ó. Esse outro vai utilizar um outro gerador aqui, ó. Outro gerador. Ou seja, vai influenciar nesse gerador aqui? Não, não vai influenciar. E para fazer a economia de energia? Utilizo esse mesmo calor para mover um outro gerador. Então, por isso que é a letra E, de égua. Pode ver que os outros, eles não vão... Pode ler aqui, ó. Os outros não vão fazer esse tipo de economia. Tudo bem? Vamos para a próxima. Próxima questão. Considere a seguinte situação hipotética ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro. O iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou então aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação. Então nós temos aqui a lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, lâmpada 4, lâmpada 5, lâmpada 6, lâmpada 7 e lâmpada 8. Interligadas em um circuito com uma bateria. Está aqui a bateria. Veja que tem aqui essa barra maior e a barra menor. A barra menor é a negativa e a barra maior é a positiva. Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor, então, igual valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar os 3 atores. Então, são 3 atores, né? O que dá para fazer aqui? Pode ver que o L7 e o L8, eles estão ligados, em série ou em paralelo. Pode ver aqui que eles estão no mesmo fio, ó. Aqui um está emendado no outro. Então, significa que eles estão ligados em série. Quando 2 resistores estão ligados em série, o que acontece? Basta somar. Então aqui, quando soma os 2 resistores, ou as 2 lâmpadas, basta somar a resistência deles. Não é verdade? Então, o que acontece? Eu vou desenhar aqui. Aqui tem o L1, aí aqui o L2, o L3, e aqui o L4, aqui o L5, L4, aí vem aqui o L5, aqui o L6, e aqui L7 e L8. Só que aqui funciona como se fosse uma única lâmpada de resistência equivalente, é o REC. Quanto equivale esse REC então? Sabendo que eles têm a mesma especificação, então vou chamar de R. É a mesma especificação, vou chamar de R. Então R mais R dá 2R. Então esse REC aqui vai ser R mais R. Esse resultado, 2R. Então aqui é como se fosse um único resistor substituindo aqueles dois, de valor 2R. Então eu já coloco aqui o 2R. Ok. Pode ver que esse L5 e o L6 estão em série também, entre si, olhando só para eles. Olhando só para eles. Eles não estão em série também? Estão. Então, o que acontece? Resistência equivalente. Esse L6 e o L5 funciona como se tivesse só uma lâmpada valendo quanto? Valendo 2R. Pronto. Agora, vamos analisar só esses dois aqui. Só esses dois. Eles estão em paralelo. E o que acontece quando 2 resistores estão em paralelo? A resistência equivalente, quando está em paralelo,
Se for dois exatamente iguais, então vai ser R sobre N. Ou seja, R, o valor da resistência, nesse caso aqui são 2 sobre 2. E qual é o valor da resistência? 2R. Significa o que então, fabuloso? Significa que fica o valor 2R e embaixo. Quantos resistores tem? Tem 2. Então essa resistência equivalente cancela esse 2 com esse 2, fica então R. Então, no lugar desses dois resistores, fica somente um de valor R. R. Pronto. Vamos continuar a nossa análise. Está ficando bonitinho o circuito. Vamos analisar o seguinte. Tá vendo esse L1 aqui? Ele é o que vai receber a maior corrente. Por quê? Porque a corrente ela vai passar, ela sai daqui do gerador. Qual é o sentido dela? Da menor barrinha para a maior. Da menor para a maior, a corrente aqui vai subir. Sobe, 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 sobe. Daqui é o mesmo fio, ele vai para a direita. Então, direita, 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 direita. Entre o gerador e esse resistor, só tem esse fio, não tem barreira nenhuma. Então, por isso que essa lâmpada aqui é o que vai receber maior energia. Se ela vai receber a maior energia, então eu não posso contar com ela, porque eu tenho 3 atores, cada uma lâmpada tem que iluminar de forma igual. Então, eu já sei que essa lâmpada está fora, porque é o que vai receber maior energia, maior corrente, não vai servir para mim. É o que vai ter maior iluminação. Não serve. Agora vamos analisar o seguinte. Todos aqueles que estavam aqui, ele está recebendo uma resistência R. Então significa que todas aquelas lâmpadas, todas essas lâmpadas aqui, elas vão iluminar de forma menor do que essas. Então, todas essas daqui, eu já estou sabendo, vai iluminar de forma menor. Por quê? Porque todas elas têm uma resistência R. Como essa daqui já está fora, o que restou? Restou 3 lâmpadas. E eu não quero 3 lâmpadas que tenham brilho igual. Então, significa dizer que é o L2, o L3 e o L4. Essas 3 lâmpadas vão ter brilhos iguais. De novo, porque saiu todas essas e saiu essa. Essas daqui saiu por quê? Porque todas elas têm uma resistência R. E por que essa daqui saiu? Porque ela tem um brilho, vai ter o brilho maior de todas. Porque está próximo aqui do gerador. Então o que restou? Só essas 3 lâmpadas. Ou seja, L2, L3 e L4. Qual é a alternativa? Está aqui, ó. L2, L3 e L4. Tranquilidade? Essa daí foi intermediária também. Não foi tão simples assim. Vamos fazer a próxima. Como já tem 1 hora de gravação, vou dividir essa resolução em 2 partes. Vamos para a próxima parte, tá legal? Vamos para a próxima parte. Então eu vou dividir em 2 partes. Vamos para a próxima parte lá para a gente continuar a fazer a resolução das questões do Enem a respeito da eletrodinâmica. Até daqui a pouco, meus heróis.